Então abra sua Bíblia lá em Romanos 11. Versículo 33 diz: ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Perceba que é uma contemplação escrita, né, pelo apóstolo Paulo, que era um homem muito profundo no conhecimento, sofisticado, né, filosófico. Quem lembra o capítulo 7 do livro de Romanos, talvez um dos capítulos mais sofisticados, que dissecam a moral do homem. Paulo, ele se coloca na primeira pessoa, mas ele fala do retrato da humanidade e do dilema do bem que eu quero fazer, mas não consigo, o mal que eu sei que é o que eu não posso fazer, mas, né, esse dilema da humanidade caída, E ele coloca a lei no seu devido lugar, na sua importância real, como santa, como justa, como poderosa, como boa, e coloca o homem no seu devido lugar. O homem que é problemático, o homem que tem um coração corrompido. A lei é boa, santa e justa. Mas nós é que somos, por natureza, corrompidos. E aí ele, no capítulo 7, que é muito sofisticado, muito profundo, muito sofisticado. Nós estamos falando de um texto de 2025 anos atrás, gente. Não tinha Wikipédia, não tinha nada. Olha o nível de revelação, de discernimento filosófico e de revelação da parte de Deus. Filosófico no sentido de gostar do conhecimento. Gostar do conhecimento, amar o conhecimento. Isso significa filosofia. De amar conhecer. E olha que profundidade que ele vai na moral do homem. E ele começa a debater isso e colocar isso diante da lei. Quer dizer, a minha natureza caída diante da lei santa, justa e ereta, e grandiosa e poderosa de Deus. E ele fala, como que nós vamos escapar disso? Como que eu consigo me relacionar com Deus, diante da minha fraqueza como homem, e diante da grandeza dele como Deus? Como que isso se encaixa? Como que isso se resolve? Aonde isso vai se encontrar? A justiça e a minha falta, e a minha injustiça. Como é que vai fazer com que aquilo que é justo, santo, se conecta com aquilo que é por natureza ruim, pecador? Como é que vai fazer isso tudo? Como que vai se unir? Era disso que ele estava tratando. E o livro de Romanos é um livro que evidencia a justiça de Deus. Uma justiça que se encontra com o amor na cruz. Somente pelo amor. Por isso que o amor é o que prevalece. Vocês podem dar um amém por isso? Porque não adianta você ir com justiça. Você vai com justiça contra o seu irmão, você vai matar o seu irmão. O que vai fazer com que as coisas se encaixem sempre será o amor. Porque olha o tamanho do juízo, olha o tamanho da distância, da discrepância que nós estamos falando. Olha a profundidade que o apóstolo Paulo vai, e ele começa a relatar, e ele fala assim, quem me livrará do corpo? Quem me livrará dessa maldição? Eu sou maldito. Eu estou perdido, completamente perdido. Mas ele está dizendo eu, mas não era ele propriamente, ele estava usando a primeira pessoa, ele estava falando do retrato da humanidade. Todos nós estávamos perdidos diante da justiça santa de Deus. Mas o amor se encontrou com a justiça na cruz do Calvário. Era disso que ele estava falando. E ele fala, mas graças a Deus pelo amor. Perceba que Jesus Cristo é a
personificação do amor de Deus, para que nele fosse reconciliada todas as coisas, na terra e no céu. E ele começa o texto de Romanos 8 dizendo: portanto, agora já não há mais condenação. Ou seja, esse dilema que nós vivemos entre tentação, inclinação e o estar na presença de Deus, essa quase que dúvida natural: poxa, será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou diante de Deus com verdade? Será, sabe, esses questionamentos que vêm por causa de nós nos conhecermos muito bem e sabermos do nosso pensamento e das nossas inclinações. Isso pode nos trazer dúvidas diante do meu relacionamento com Deus. Eu tenho dúvidas quando eu ceio. Será que eu ceio? Será que eu não ceio? Por quê? Porque eu me conheço. E se eu me conheço, eu acho que eu não devo ceiar. Pois é, mas nós ensinamos aqui que nós não ceiamos baseado em nós mesmos. Nós ceiamos em memória de Cristo. Nós nos relacionamos com Deus por causa de Jesus Cristo, porque foi por causa dele, somente por causa dele, que a justiça abraçou a injustiça. A justiça amou os injustos e tornou os injustos justos. Vocês vibram com isso? Olha só o nível filosófico do negócio. E ele começa a falar isso para os romanos, que eram gentis, não eram judeus. Mas ali, capítulo 8 é sensacional, porque ele fala: agora já não há condenação. Não há condenação. Partem desse princípio. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não acabou o dilema. Esse é o ponto final e o ponto de partida. É o ponto final de um dilema e o ponto de partida. Agora tudo que eu faço a partir disso. Não há mais condenação sobre a tua vida. Porque a lei do Espírito da vida que agora habita em mim é que me domina. E aí ele entra no capítulo 8, quer dizer, o capítulo 10, ele fala assim: meus irmãos, a minha oração pelos meus compatriotas. Por quê? Porque ele explica no capítulo 9 que Deus tinha, de certa maneira, endurecido o coração dos judeus para que o evangelho pudesse chegar até você. Ele começa a explicar isso. E depois ele fala assim: não se engrandeçam por causa disso. Não se engrandeçam por causa disso. Porque depois ele fala: os judeus serão salvos. Engraçado que ao longo dos séculos houve muita perseguição dos cristãos a judeus. Muitas. E de judeus a cristãos. Parece que a gente tem uma tendência a falar mal de judeu, né? O cristão. E o judeu pouco considera cristão. Mas nós somos co-irmãos. Jesus era um judeu. Jesus era o leão da tribo de Judá. Paulo era um judeu. Né? Hoje até os judeus reconhecem que assim, a cultura judaica ela se disseminou muito por causa do cristianismo, né? Por causa do evangelho. O monoteísmo, a coisa do Deus único. Isso tudo, a cultura judaica, principalmente do Ocidente, né, que é muito cristianizado, ele se propagou muito por conta do evangelho. Então já tem até uma certa relevância. Mas a verdade é que ao longo dos séculos houve muito embate, muita perseguição. Houve as cruzadas, né? Os judeus são muito feridos com isso. As cruzadas que mataram muitos judeus. Então havia e houve ao longo dos séculos uma inimizade considerável entre cristãos e judeus. E no capítulo 11, Paulo ele fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria
e do conhecimento de Deus. Olha como é que Deus tem um controle de todas as coisas. Deus, ele é soberano, sim, sobre tudo. Sobre os tempos, sobre os reinos, sobre os governos. Está tudo sob o controle de Deus. Porque ele falou a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, né? O que Deus ele é capaz de fazer? Será que Deus está numa caixa? Claro que não. Mas nós temos uma visão muito limitada de Deus. E às vezes nós achamos que Deus está num formato. Uma vez um jovem aceitou Jesus aqui, eu falei, você confessa Jesus como seu Salvador hoje? Ele falou assim, não, eu aceitei Jesus sexta-feira lá no pagode. Ele falou, eu estou só confirmando aqui, eu aceitei sexta-feira no pagode. Eu estava no pagode e Deus falou comigo. Eu fui embora. Eu falei, eu não quero mais essa vida, eu quero servir a Deus. E eu só vim confirmar, mas eu aceitei ele lá. Não estou dizendo que você tem que ir para pagode, não é isso. Eu estou dizendo é que Deus ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Era isso, era essa a conclusão que o apóstolo Paulo está chegando. Ninguém explica. Não tem a música? Ninguém explica. Quão insondáveis são os seus juízos. E a formatação da justiça de Deus? Quem explica? Quem explica? O ruim é o melhor. O melhor era o pior. O ruim agora é o melhor. Quem não merece é que ganha. Quem acha que merece, ou faz tudo para merecer, já não merece. Olha só. O mais fraco é esse que ele faz, que ele gosta, que ganha do mais forte. Poxa, mas a justiça aqui na terra, ela funciona da seguinte maneira. Se você fizer por onde, você vai receber. Pois é. Mas a justiça de Deus, ela funciona da seguinte maneira. Se você reconhecer que você não merece, você está pronto para merecer. E não adianta ficar com raiva. O último recebeu a mesma coisa que começou a trabalhar às 8 horas da manhã. Pois é. Mas não é justo. Pois é. Como é que faz? Como é que funciona aqui? O rei, o senhor, ele é servido pelos seus súditos, né? Pois é. No reino é diferente. O maior não é o que é servido, o maior é o que serve. Como é que funciona aqui? Como é que os especialistas de economia aconselham? Então você tem que guardar pelo menos 30% do seu salário para que você tenha uma reserva, para que você... Pois é, Deus está falando, você tem que dar tudo. É um negócio chocante, cara. Porque vai tudo contra o que eu acho que é certo. Tudo que eu acho que é bom. Tudo que eu acho que... É para te quebrar. É para escangalhar. É para você se esvaziar de maneira completa. Porque pode ser que em algumas áreas você concorde com isso e outras você não. Aí, não, é um negócio muito louco. Muito louco. Pô, mas na casa desse camarada que você vai, não é possível. Ele é o chefe dos cobradores de impostos. Pois é.
é na casa dele. Aonde que Jesus estaria se ele estivesse vivendo conosco hoje? Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Aonde que Jesus estaria agora? Olha, ele poderia estar, sabe aonde? Se ele fosse brasileiro, carioca, eu acho que ele estaria, sabe aonde? Lá perto do Circo Voador, lá na Lapa, na saída do Maracanã. Ele está andando por aí com pessoas das piores qualificações. Vocês entendem como que é para a gente pensar? É para a gente pensar. Vou terminar. Quão insondáveis são os teus juízos? Quão insondáveis são os teus juízos? Não tem como. Né? Uma prostituta virou uma das avós de Jesus.